Alô, galera! Se não podemos ter aula presencial, vamos de aula à distância online. Essa galera do Marizinha Félix e fãs do canal, é a aula 2 sobre Revolução Industrial. Quando nós falamos de revolução, qual é a primeira coisa que vem à sua cabeça, gente? Revolução é uma grande mudança, né? Quando nós falamos de forma individual, eu tive uma grande revolução na minha vida. É uma grande mudança em relação à sua parte emocional, parte profissional, financeira, é uma revolução. E quando nós falamos de um evento de proporções mundiais, ela tem que ser uma mudança muito grande para ser considerada revolução. No caso, a Revolução Industrial ela integra as revoluções burguesas do século XVIII, baseadas nas ideias iluministas. Né? Vocês lembram da aula 1 que nós falamos dessas ideias no âmbito social, no âmbito político e no âmbito econômico. E essa revolução industrial, em que área? É na área econômica, mas especificamente em que, gente? No modo de produção. O modo de produção que anteriormente era artesanal, agora ele vai se tornar industrial. O que significa isso? Que a máquina ela vai substituir o homem no processo de produção. O homem vai estar lá, mas a máquina será a protagonista nesse processo de revolução industrial. Certo, gente? Vamos para o segundo slide. Revolução, conjunto de transformações técnicas, econômicas e sociais, caracterizadas pela substituição da energia física pela mecânica, da ferramenta pela máquina e da manufatura pela fábrica. Energia física, energia do homem, pela mecânica, a máquina, a ferramenta, que na Idade Média os artesãos utilizavam, agora vai utilizar o que? A máquina. E manufatura seria um galpão onde esses artesãos poderiam trabalhar pela fábrica, que agora é a grande indústria. Certo? As mudanças, a economia era agrícola, de base agrícola e artesanal, agora industrial e mecanizada. Inglaterra, né? Essa mudança, a Revolução Industrial, inicia-se na Inglaterra. E a primeira indústria é a indústria têxtil. Depois começa a se espalhar pela Europa, né? Japão e pelo restante do mundo. E aí, o processo de produção. Como era o modo de produção, né? Que a Revolução Industrial, quando nós falamos, nós estamos falando da mudança do modo de produção. Era o modo de produção artesanal, em que o artesão dominava todas as etapas de produção, desde a busca da matéria-prima, a preparação desse produto, até o acabamento. Ele conhecia todas as etapas. Era feita na própria casa desse artesão, né? Tipo num espaço em que ele fazia sua mini fábrica, em que a sua família ajudava ou o seu jornaleiro ou o aprendiz. Desculpa, gente, fugiu, mas vamos continuar a aula. O aprendiz, que ele era uma espécie de estagiário, que nós podemos dizer nessa época, que é o estagiário. Então, vamos para a próxima etapa da Revolução Industrial, a manufatura. A manufatura é o seguinte: ao crescimento da demanda, da necessidade de se produzir, né? Então, o que o grande empresário faz? Ele reúne num galpão vários desses artesãos que ainda dominam as várias etapas da produção, mas já há uma certa divisão dessa produção entre eles. Cada um vai fazendo uma etapa. E aí eles têm uma encomenda que esse empresário vai revender, né? O burguês vai revender para auferir lucros. Ele já não é mais o dono dos meios de produção, o artesão. Ele é um empregado, ele é um operário já. Aí já é uma mudança. Então, a manufatura é a transição entre o artesanato e
a produção industrial, certo? Aí chegamos na Revolução Industrial, que aí é o uso da máquina. A máquina começa a virar protagonista da produção. O homem, ele trabalha, utiliza essa máquina e agora ele não conhece todas as etapas da produção. Ele vende a sua força de trabalho, né? Ele não é mais aquele que produz e já revende diretamente. Ele vende sua força de trabalho para o empresário, trabalha na indústria e ele não domina todas as etapas da produção. Ele produz parte da mercadoria, mas não produz ela totalmente. É a divisão do trabalho que fica bem específica. A primeira fase da Revolução Industrial, como eu disse para vocês, começou na Inglaterra, né? A indústria têxtil, as principais fontes de energia, né? A principal fonte de energia era o carvão e o ferro era utilizado para a produção, né? Produzir-se as locomotivas para escoar a produção industrial, né? E o uso do tear mecânico, que foi a primeira máquina utilizada na Revolução Industrial. Observe a máquina a vapor, usada na mina de carvão. Segunda fase já é a Revolução Industrial se espalhou pela Europa, também Estados Unidos e Japão. E as principais inovações foi a energia elétrica, o petróleo como, né, fonte de energia também, e desenvolvimento de produtos químicos. Certo? A terceira fase já é a fase já da robotização, né, da indústria, a eletrônica bem avançada, a robótica, né, a informática para ser utilizada justamente dentro do contexto da revolução. Essa terceira fase é a revolução tecnológica mesmo, que nós estamos até hoje nessa revolução tecnológica. Já estamos partindo já para a quarta fase, né, que veremos nas próximas aulas. Eu vou falar sobre a quarta fase, mas no momento só até a terceira fase, que é essa fase que as pessoas começam a ter que se especializar em outras áreas. Por quê? Na manutenção desses robôs e também no controle lá pelo computador de toda a produção. Certo? Pioneirismo. O que significa pioneirismo? Pioneirismo é quando você é o primeiro. Por que a Inglaterra foi a pioneira na Revolução Industrial? São fatores, né? A sua política econômica, né, através que é liberal, né, que é a busca o quê? Uma economia com livre concorrência, que isso só foi possível graças às revoluções burguesas, a Revolução Gloriosa e a Revolução Puritana, criaram, né, essas revoluções criaram as condições para a Inglaterra se tornar a pioneira na Revolução Industrial. As reservas de carvão mineral, né, que era a principal fonte de energia, possuía reservas de carvão e ferro no seu território e nas suas colônias, para movimentar as máquinas a vapor e o ferro para produzir, né? Falando já, reserva de minério de ferro, a mão de obra disponível, por quê? Com a lei de cercamento de campos, o que foi a lei de cercamento de campos? As terras comuns ficavam com os camponeses. Com essa lei de cercamento de campos, os grandes latifundiários, né, ficaram com essas terras para a criação de ovelhas, para a produção de lã para a indústria têxtil. E as pessoas que não tinham terras, que ficaram sem terras, foram para as cidades e viraram mão de obra disponível, mão de obra barata, abundante, barata nas cidades. Isso facilitou o quê? A acumulação de capital dos empresários. A acumulação, por quê? Os ingleses, eles eram econômicos, eles não faziam festas igual a corte francesa, principalmente, né? Até porque o parlamento inglês controlava tudo isso, devido à Revolução Gloriosa. O parlamento tinha muita força, né, na Inglaterra, então controlava a economia, a acumulação de capital com as colônias que a Inglaterra tinha, e através do ato de navegação de Oliver Cromwell,
que só permitia que navios ingleses levassem as mercadorias para dentro da Inglaterra e saíssem com suas mercadorias para vender. Isso significou que fortaleceu a burguesia. Então, acumulou muito capital para a Revolução Industrial. Certo? Aqui só confirmando, do Adam Smith, que eu falei no Iluminismo, que ele é o quê? O pensador que, na sua obra Riqueza das Nações, falava sobre o quê? Sobre a necessidade de você ser individualista, porque você buscando melhorar de vida, você vai melhorar toda a sociedade. E uma mínima intervenção do Estado na economia. Né? Nenhuma, se possível. Porque cada um vai crescendo e a economia, ao mesmo tempo, vai crescendo a economia do país. Né? Através do quê? Dessa livre concorrência, as pessoas vão prosperando e o Estado não vai precisar intervir, não vai precisar de políticas, né, sociais para satisfazer as necessidades da população. A população, por si só, já vai ter a remuneração necessária com o seu trabalho. Só um regulamento, claro, tem que ter o Estado é o regulador, mas ele não intervém, não faz empréstimo, né, não cria leis para engessar a produção. Né? Quem tem a melhor preço, mais competência, segundo Adam Smith, vai prevalecer. E se as empresas falirem, porque não foram competentes suficientes, né, para prosperarem. Aqui os avanços da maquinofatura, né, os avanços que levaram essas máquinas a produzirem mais, a máquina de fiar, de James Hargreaves, né, ela produziu 80 quilos de fios sob o cuidado de um só operário, para você ver que a máquina vira protagonista. Né? Máquina a vapor, importante tanto na produção industrial, no transporte, a locomotiva a vapor, o navio a vapor que foi inventado lá nos Estados Unidos, né? O tear depois hidráulico, que é o tear feito com, né, hidráulico é a água, né, movido a água, e o Samuel Crompton inventa a mule, uma combinação de water frame com spin jenny, com fios finos e resistentes. Então foi evolução, né? Na Inglaterra, que tinha condições de evoluir com na criação de máquinas, nas novas invenções. Né? Depois veio Estados Unidos, Alemanha e outros países. Mais tarde. Tear mecânico, de Edmund Cartwright. A locomotiva a vapor, quem inventou foi George Stephenson. E o norte-americano, como eu tinha falado, Robert Fulton, revolucionou a navegação marítima, criando o barco a vapor. Até aí tudo bem? Qualquer dúvida é só vocês anotarem e depois vão falar comigo lá no chat. O crescimento da indústria inglesa de 1695 até 1840, né, na produção. Olha o crescimento. Consumo de lã e algodão brutos na Inglaterra. Produção de ferro fundido na Inglaterra também, que foi um grande crescimento, né? Estão sempre em crescimento do século XVIII para o século XIX. E essa são a famosa divisão do trabalho, o método fordista, né? Numa esteira em que Ford colocava cada funcionário, dominava só uma etapa da produção, ia montando o chassi do carro, até percorrendo toda a fábrica. Né? Com as mãos eles iam montando o carro. E também só deveria, segundo ele, ter um produto, se especializar em um único produto, no caso era o carro, e dominar as fontes de matéria-prima. Um exemplo foi que no Brasil eles tiveram uma experiência, né, no norte do Brasil com o látex, né, a borracha que eles usavam para os pneus, e eles queriam dominar essa matéria-prima e teve uma fábrica da Ford aqui no Brasil. O Taylorismo, o engenheiro norte-americano Wilson Taylor, aumentava a produtividade controlando, né, o movimento dos homens e das máquinas. Né? Tipo hoje o que a gente faz com o que os técnicos de futebol gravam, os preparadores físicos, eles gravam jogos para ver o movimento do jogador, o movimento do time, para poder o quê? Ver aonde que eles estão errando na movimentação, nos fundamentos, para aperfeiçoar. A mesma coisa no Taylorismo. Isso aí também, hoje em dia, né,
com a informatização de tudo, as câmeras, serve para controlar também a produção a produtividade do funcionário. Né? Tem o lado bom e o lado ruim também. Né? Fica uma fiscalização muito grande em cima do funcionário. Aqui, a partir da terceira, né, revolução industrial, né, com o capitalismo financeiro, né, da segunda para a terceira, vamos dizer, o capitalismo financeiro, foi se criando, né, o liberalismo ficou um pouco contraditório, esse liberalismo. Por que ficou contraditório? Liberalismo, né, segundo Adam Smith, segundo os filósofos fisiocratas, né, iluministas, queria dizer o quê? Queria dizer que deixe fazer, deixe passar, livre concorrência, certo? Só que aí, a partir do capitalismo financeiro, em que os grandes bancos começaram a emprestar dinheiro para as empresas ou até controlar essas empresas, houve o quê? A busca do monopólio. O que é o monopólio? O monopólio é você ter o controle sobre algum produto, sobre a venda de algum produto em algum país ou em algum continente. E aí, a partir daí, as empresas começaram a se associar ou empresas comprarem outras empresas. O holding, por exemplo, né, as empresas, grandes empresas financeiras, né, que detêm dinheiro, controlam as ações de várias empresas. Então, se o ramo dos automóveis está ruim, essa empresa ela tem os automóveis, mas ela tem um ramo alimentício também. Então, ela compra ações de empresas diferentes, de ramos diferentes, e ela nunca vai estar o quê? Ela nunca vai estar em crise nesses holdings, certo? Porque ela sempre vai estar investindo em várias áreas diferentes. Os trusts, que são grandes companhias que absorvem seus concorrentes, né? O que eles fazem? Eles compram as outras empresas. Um exemplo, a Nestlé comprou a Garoto, né? O ramo de chocolate. Então, ela está formando uma empresa gigantesca para concorrer com outra empresa menor. Ela, com certeza, ela vai vencer essa concorrência. Pode praticar preços menores, né? Por ser uma empresa grande. Então, o truste. E os cartéis, as próprias empresas, ao invés delas se unirem uma comprar a outra, elas combinam os preços, né? Para quê? Para a concorrência ficar regionalizada. Tipo assim, para cada um dominar uma parte alguma região ou de algum país. Um exemplo, por exemplo, empresas de petróleo, do ramo de petróleo, né? As grandes, as 7 irmãs lá americanas, elas controlam o preço da gasolina, do petróleo, dos derivados. Através de quê? Com esses cartéis. Né? Outras empresas menores não vão conseguir concorrer com essas empresas. Eles aumentam o preço junto e abaixam juntos. Então, elas controlam todo o comércio dos combustíveis no mundo, certo? As mudanças na sociedade, né? A mudança principal, independente desse gráfico aqui, que está aí no vídeo para vocês, a mudança principal as pessoas mudaram do campo para a cidade. Acabou aquela história do tempo da natureza, né? O que significa o tempo da natureza? As pessoas, elas se organizavam a sua vida pela natureza. Quando o sol nascia, elas iam, acordavam, tomavam seu café e começavam a trabalhar. Paravam mais ou menos quando o sol estava lá meio-dia, que eles sabiam mais ou menos, almoçavam, voltavam ao trabalho, quando começava a escurecer, eles iam jantar e iam dormir. Eles não tinham o horário do relógio, o tempo do relógio, que vai se tornar importante a partir da Revolução Industrial. Porque aí tem aquele negócio do Taylorismo, né, que foi falado lá, de controlar cada etapa da produção, né, o Fordismo e Taylorismo. Cada minuto, né, aquela história do tempo é dinheiro. Então, você, hoje em dia, né, nós temos horário para ir para a escola, horário para ir para o curso, horário para ir para a academia, para a natação e etc. E as pessoas ficam o tempo todo olhando no relógio. Né? A organização é através do tempo do relógio. Antes, não. No campo era o tempo da natureza. Certo?
produção em larga escala, né? Essa é a mudança, né? Divisão do trabalho para cooperação simples, né? Posso usar aqui o mouse, né? Que todos faziam né? O mesmo trabalho. Agora não, agora cada um faz uma parte. Lava, enxuga, guarda, né? Isso é um exemplo básico, né? Da divisão do trabalho. Olha só, né? A jornada de trabalho foi diminuindo conforme as pessoas iam o quê? Iam reivindicando. 1780, 80 horas por semana. 1820, 67 horas. 1860, 53. Hoje nós sabemos que a lei brasileira são 40 horas semanais, né? E algumas curiosidades em relação ao trabalho. Trabalho infantil, por quê? Aquelas máquinas de fiar, elas podiam ficar paradas devido ao excesso de algodão, de lã. As crianças tinham as mãos pequenas que poderiam atingir, né, aquelas entradas lá e pegar aquele algodão e retirar. E elas podiam perder a mão, inclusive, quando a máquina voltasse a funcionar. Então, o trabalho infantil era muito explorado e as crianças sofriam castigos físicos. Não tinha hora certa para sair, não tinha hora de almoço, né? Comia rapidamente próximo, dentro da fábrica mesmo. As condições de moradia, eles moravam próximo à fábrica, nas vilas operárias, sem água potável, assim, sem rede de esgoto, alimentação fraca, né? Alimentação, né? Peixe seco, pão. Então, uma alimentação que não era nada nutritiva. E as pessoas trabalhavam muitas horas, né? 16 horas diárias. Complicada aquela vida naquela época. Aí, a partir daí, vai surgir o quê? Vai surgir os movimentos, vão surgir os movimentos de trabalhadores, né? Os sindicatos surgem dentro desse contexto, né? As pessoas só lutam, né? Só se reúnem para lutar pelos direitos quando eles não são cumpridos, né? E isso é necessário. Até hoje na nossa sociedade, né? Isso é necessário. Por isso que essas revoluções burguesas, né? Por isso que nós ainda estamos na idade contemporânea, que essas revoluções burguesas, até hoje, elas são bem atuais. Até hoje, muitas pessoas não têm direitos trabalhistas no Brasil e em outros países. Sofrem com trabalho escravo. Aqui, né, os problemas socioeconômicos, desemprego, fome, alcoolismo, prostituição, poluição, né? Nós moramos em Volta Redonda, sabemos muito bem disso, a parte da poluição, né? O barulho também. O desenvolvimento das ferrovias irá absorver grande parte da mão de obra masculina, provocando em escala a utilização da mulher como trabalhador das fábricas, né? Então, as ferrovias utilizavam os homens para trabalhar e, como eu falei, mulheres e crianças nas fábricas. E nas minas, as mulheres adentravam as minas também, né? E era curvado, não era aquelas minas que você entrava em pé, não. Tem uma foto, né, que não tem aqui, uma imagem no livro, que mostra as mulheres entrando curvada nas minas de carvão, agachada. Ok? As reações dos trabalhadores, né? Para toda ação há uma reação. Você está sofrendo com injustiça, você vai buscar seus direitos. O ludismo, porque eles achavam que as máquinas que estavam acabando com os seus empregos. Então, eles foram destruir as máquinas. Claro que os patrões, com a polícia, né, eles acabaram expulsando os trabalhadores e agredindo, e muitos morreram no conflito porque o direito à propriedade, né, aquela questão do direito à propriedade. Os empresários não estavam pensando muito no bem-estar dos seus funcionários, né? E os funcionários estavam reivindicando alguma coisa, mas de forma violenta. Então, houve o conflito, né? Correto? O cartismo, que aí já foi um movimento mais assim, pacífico, que eles criaram uma carta e exigindo ao parlamento melhores condições de trabalho e o fim do voto censitário. O que é o voto censitário?
votava só quem tinha determinada renda, no caso a burguesia, né? A burguesia, os empresários que teriam renda para poder se tornar, votar e para poder se candidatar também aos cargos do parlamento. As trade unions são sindicatos que reivindicaram, quer dizer, melhorou, as condições de vida melhoraram, reduziram a carga horária, criaram férias, descanso remunerado. Então, através da luta, ocorreram as conquistas. Então, a conclusão, né? Como já foi falado, prevaleceu na política a burguesia, né, sobre o Estado absolutista e a nobreza, né? O campo perdeu importância para a cidade, com a industrialização, e houve o progresso que até hoje está ocorrendo, né? Aí fica aquela dúvida, né? Foi boa a Revolução Industrial? Foi ruim? Né? Houve progresso, mas ao mesmo tempo o progresso atingiu a todas as pessoas, aí fica aquilo que eu sempre bato na mesma tecla, que eu peço para vocês fazerem aquele texto sobre os pontos positivos e negativos de algum fato histórico. A Revolução Industrial está aí para isso. Nós podemos colocar os dois lados, tanto pontos positivos quanto negativos. Né? Um ponto positivo. O desenvolvimento tecnológico trouxe o quê? Cura para doenças, né? novos aparelhos que facilitaram a vida das pessoas. Aí, dentro desse mesmo ponto negativo, todos têm acesso à cura de doenças, a perna mecânica, por exemplo, uma cadeira de rodas. Esses são exemplos básicos. Nem todos têm. Todos têm acesso a um computador de qualidade para ter uma aula online legal? Nem todos têm acesso. Então, a tecnologia veio para o bem, mas também tem o ponto negativo, a poluição da CSN, né? Gerou emprego a CSN. Compensação, as crianças, todos sofrem com problemas respiratórios em Volta Redonda, por causa da CSN, que não cumpre com as normas em relação a colocar o filtro, né, as normas ambientais. Então, tudo tem seu ponto positivo e ponto negativo. Cabe o debate para saber o que foi, né, o que prevalece. Prevalece mais os positivos ou os negativos? Né? Ou há um equilíbrio? Aí fica o debate. Por isso que na história é importante você ter o quê? O conhecimento, para você poder debater com argumentos, né? Argumentos baseados em fatos. Né? Não é no achismo. Por isso que eu digo, história é uma ciência, como, né, as outras disciplinas também. Certo? Aí só, né, reações operárias, o ludismo, né, o cara lá com a marreta do Thor, né, o martelo do Thor quebrando as máquinas, né? Ele é digno, né? Parece que ele é digno, ele levantou o martelo com força. O cartismo, né, que se reuniram lá em frente ao parlamento, queriam redução de jornada de trabalho, regulamentação do trabalho infantil e feminino, né? O que aconteceu? Diminuiu a carga horária para as crianças, né? E depois proibiram o trabalho infantil. E acabou, gente. Acabou. Fiquem bem. Um forte abraço e qualquer dúvida eu estou lá no chat, né, da aula online da Prefeitura de Volta Redonda. Um forte abraço e quem quiser dar um like, que eu estou fazendo no canal mesmo, para facilitar a vida de vocês. Curte lá e um forte abraço. Deixa eu cancelar aqui, que eu ainda não sou especializado, vou parar a gravação. E aquele abraço.